talvez você já tenha ouvido falar que você não precisa investir diretamente em ações. Disseram que você poderia investir em empresas por intermédio de fundos geridos por profissionais do mercado que vivem esse assunto diariamente e que, portanto, são pessoas mais preparadas do que você mesmo para direcionar o seu dinheiro a determinados ativos. Então dá uma olhada rápida nisso aqui. Depois de alguns anos investindo R$ 2.000 por mês num fundo de investimento em ações, esse seria o seu resultado. Legal, R$ 1.800.000, já daria para viver de renda passiva, mas investindo esse mesmo valor mensal em ações, esse seria o seu resultado. R$ 4.300.000 é mais que o dobro. E fica tranquilo que daqui a pouco nós já vamos analisar melhor esse quadro. Mas, pai investidor, me disseram que era melhor investir em empresas através de fundos de investimento. E de fato é melhor, quem te disse isso tem razão. Mas daí eu te pergunto, é melhor para você ou é melhor para o gestor do fundo? Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do Pai Investidor. O meu nome é Felipe e nesse vídeo, dando continuidade à nossa série sobre ações, nós vamos falar um pouco sobre fundos de investimento em ações. E olha só, de cara eu já vou pedir isso para você. Não deixe o seu like agora, isso não teria nenhum sentido, você ainda nem sabe o que eu vou falar, mas segura aí e lá no final, se algo desse vídeo tiver sido útil na sua vida, aí sim você deixa o seu like e considera se inscrever no canal. Muito bem, nesse vídeo nós vamos focar nos fundos de gestão ativa, que são veículos de investimento, são instrumentos pelos quais várias pessoas se unem para aportar recursos nos mesmos ativos. Esses fundos de gestão ativa são guiados por gestores, profissionais do mercado que tentam fazer você acreditar que são melhores e mais preparados do que você mesmo para gerir o seu suado dinheiro. E claro, além dos gestores, os fundos de investimento em ações são compostos por uma equipe de analistas que acompanham os ativos e dão o suporte necessário, auxiliam na tomada de decisões do fundo. Só não confunda esse veículo de investimento com os fundos de gestão passiva, que são instrumentos que acompanham um determinado índice, por exemplo, o BOVA11, que é um fundo de investimento de gestão passiva que replica o índice Ibovespa. A diferença básica é que para gerir um fundo de gestão passiva você não precisa de uma equipe de analistas, basta um computador programado para comprar e vender ativos, acompanhando o movimento de algum índice. Esses fundos de gestão passiva são os ETFs, e nós podemos falar sobre isso num outro momento, em um outro vídeo. Agora nós vamos manter o foco nos fundos de gestão ativa. E nós podemos falar então das supostas vantagens dos fundos de investimento em ações. São duas as supostas vantagens de investir em empresas através de fundos. E a primeira delas é que investindo num fundo você estaria diversificando a sua carteira. Colocando o dinheiro no fundo, automaticamente você estaria comprando um pacote de ações. E dessa forma você teria mais segurança. Acontece que essa não é uma verdadeira vantagem e justamente por isso eu falei em supostas vantagens, já que ao investir em ações através de um fundo, você nem sabe quais são as empresas que naquele momento compõem a carteira que foi escolhida pelo gestor. E olha só, um fundo pode esconder a composição da sua carteira por até 6 meses. A título de curiosidade, até novembro de 2022 esse prazo era de 3 meses. E a partir de novembro de 2022 esse prazo passou a ser de 6 meses. Significa que a divulgação que o fundo faz hoje diz respeito aos ativos que estavam em carteira há 180 dias. Claro, se fosse em tempo real, ninguém investiria através do fundo, bastaria replicar a tese de investimentos, bastaria replicar a estratégia utilizada pelo gestor. E uma outra suposta vantagem é que você não precisa perder tempo escolhendo as suas ações, já que comprando um fundo de investimentos você delega a escolha dos ativos
a uma pessoa mais preparada, com mais conhecimento do mercado financeiro do que você. Mas, meu amigo, não é bem assim. Um fundo de ações tem acesso aos mesmos ativos que qualquer outro investidor tem. É muito diferente de um fundo de investimento imobiliário que adquire galpões logísticos, shopping centers, enfim, imóveis que a grande maioria das pessoas físicas não conseguiria comprar. A verdade é que o gestor do fundo de ações acessa o home broker, assim como você, e compra os mesmos ativos que estão à sua disposição. E olha só que maravilha, você não precisa ser nenhum especialista para montar a sua carteira de investimentos. Além disso, não há ninguém melhor do que você próprio para selecionar os ativos que vão compor a sua carteira, porque você vai montá-la de acordo com o seu nível de risco e de acordo com as suas pretensões. Você vai escolher correr mais risco buscando rentabilidades maiores ou investir de forma mais conservadora em empresas já consolidadas, e você não precisa ser nenhum gênio do mercado financeiro para fazer isso. Então, agora que você já tem esse panorama geral das supostas vantagens, vamos falar das desvantagens dos fundos de investimento em ações. E uma delas nós já falamos, o investidor nem sabe para onde vai o dinheiro dele, ele delega todas as decisões ao gestor, que divulga a carteira de ativos do fundo com 6 meses de atraso. Ou seja, quando o gestor divulga, a carteira já é outra, a carteira já mudou. E daí sempre tem aquele cara que diz que tudo bem, sem problema, que na verdade não faz questão de saber quais empresas estão na carteira do fundo, desde que o gestor entregue um bom resultado, tanto faz onde ele investe. E assim esse investidor fica refém do fundo e o resultado disso no longo prazo é um só. É perder muito dinheiro, exatamente isso, porque os fundos de investimento em ações cobram taxa de administração e taxa de performance. E olha só, não é um dinheiro que você tem que ir lá no aplicativo da sua corretora e transferir para o gestor do fundo, não é nada disso. O valor das taxas de administração e de performance são descontados da sua rentabilidade. Agora, quanto a essas taxas é o seguinte, a taxa de administração costuma variar entre 1% e 4%, mas sabemos que o mais comum é 2% ao ano. Parece pouco, mas segura aí que eu já vou te mostrar o efeito, o peso disso no longo prazo. Já a taxa de performance, que nós mencionamos inclusive nas nossas análises de fundos imobiliários, ela incide quando o fundo supera um determinado benchmark. Entenda benchmark como uma referência e saiba que a mais comum de todas é o Ibovespa. Então geralmente é assim, quando o fundo supera o Ibovespa, incide a taxa de performance, que é cumulativa com a taxa de administração. E não é difícil para o gestor conseguir bater o benchmark, ele só precisa correr um pouco mais de risco. E fazendo isso, no curto prazo, ele aumenta as chances de ter retornos superiores ao índice. Mas no longo prazo isso se torna insustentável. Primeiro, porque o gestor não vai conseguir bater o índice todas as vezes. E quando ele não consegue, o fundo perde muito valor. Além disso, o excesso de taxas corrói, o excesso de taxas desgasta muito o patrimônio do investidor desavisado. Vejam essa simulação agora com mais detalhes. Nas duas hipóteses, são feitos aportes mensais de R$ 2.000 durante 30 anos. De um lado, temos um fundo de ações e do outro, uma carteira de renda variável diversificada. No fundo de ações, incide a taxa de administração, taxa de performance, o imposto de renda come cotas, que é uma antecipação do imposto sobre os rendimentos dos fundos. E isso faz com que o resultado final do investimento no fundo de ações seja um pouco mais de R$ 1.800.000, ao passo que investindo direto em ativos de renda variável, fazendo os mesmos aportes durante o mesmo período, o resultado final seria um pouco mais de R$ 4.300.000. Meu amigo, eu não estou aqui para fazer nenhuma recomendação, mas agora você tem elementos para tomar a sua própria decisão. Então me diga aqui nos comentários,
Faz sentido para você ter um fundo de ações na sua carteira de investimentos? E como de costume, em vez de me despedir, eu deixo você agora com 2 vídeos. O de cima, que eu acredito que você vai gostar, e o de baixo, que o YouTube entende que pode ser do seu interesse, baseando-se nas suas preferências. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!